quero aqui desejar uma boa tarde, aliás, um bom dia para todos os meus companheiros, meus seguidores do canal do YouTube, das redes sociais. Venho aqui pronunciar a respeito de alguns erros, principalmente de uma fala muito perigosa e errada do Frei Gilson. A gente tem visto ele errar bastante na parte da teologia, em suas pregações. Mas realmente o que ele falou ontem atinge muita gente, e atinge todos nós. Ele falou que pessoas que não são casadas, claramente ele disse dessa forma, que fazem sexo, que vivem uma sexualidade sem serem casados, o demônio entra neles, ou em um deles. Inclusive, ilustrando sua fala, dizendo que teve um casal em que o homem estava possesso pelo demônio, foi o que ele disse, e que perguntaram por que aquele espírito estava nele, se era porque ele fazia sexo sem ser casado. Totalmente errado a fala do Frei Gilson. Tudo bem que na Bíblia se condena o adultério, se condena também, o que a gente pode dizer também, a chamada fornicação, que seria o sexo sem casar, mas vamos ver as questões teológicas, que ele está totalmente errado nessas suas colocações. Por exemplo, no meu casamento, por exemplo, como a gente estava namorando só durante 3 meses ou 6 meses, o Frei Luciano, do convento franciscano, 2012, aliás, 2011, falou o seguinte: como vocês se conhecem, namoram há pouco tempo, vamos fazer o seguinte: vocês devem viver juntos, se casem só no civil e vivam juntos por um tempo, para depois decidir se vocês querem casar ou não na igreja, que casamento na igreja é muito sério. Foi isso que o Frei fez. E lhe garanto que o demônio não entrou em nenhum de nós. E vamos ver o que é o casamento que o Frei está dizendo, o casamento católico, no caso, né? Veja só, as pessoas do Antigo Testamento, nenhum se casaram na Igreja Católica Apostólica Romana, porque nem sequer existiam, não se casaram na Igreja Judaica, outros nada. E se você analisar a história do povo de Deus também, veja, enquanto se condena o adultério, mas aquelas pessoas podiam ter várias mulheres, entendeu? Inclusive, vários personagens aí, teve até o caso da Esther, que não podia ter filhos, mas que teve filho depois. Mas primeiro, Isaac, ele teve um filho com uma escrava dele, com uma serva, no caso. Então, era permitido ter o casamento e ter as chamadas concubinas, que são pessoas que também não eram casadas. E isso não era visto como pecado na época, pela religião judaica, pelo povo judeu, que hoje são chamados também de povo de Deus, só porque tem lá o Estado de Israel. Então, mais uma vez, o Frei Gilson erra de uma maneira muito, muito cruel. Ele está usando uma teologia da dominação, de dominar as pessoas pelo medo. Ele sabe que as coisas não são bem dessa forma que ele está falando, não é isso? A gente pode ver outro erro também dele, muito grave, falando sobre liderança. Mulheres não foram feitas para liderar, e sim para servir os homens. Foi isso que ele colocou, que está na Bíblia. Mas ele sabe muito bem que ele estudou teologia, como eu também estudei com vários teólogos. Os meus cursos feitos pelo Pronera, que eu fiz faculdade de História, está fazendo curso de licenciatura em História, tinha curso de Filosofia sim também, eu tive aula de Teologia também um pouco. Na história da criação do homem e da mulher, que foi que Deus disse? Que tirou a mulher de uma costela do lado do corpo de Adão. Na filosofia significa o quê? Quando se faz outro ser, a mulher no caso, tirado de uma costela do lado do homem, quer dizer que é para eles estarem em igual posição, em posição de igualdade. Porque se fizesse a mulher com a parte da cabeça do homem, ela poderia mandar no homem. Se fizesse a mulher com a parte do pé do homem, significaria que como poderia pisar nela, mandar nela. Mas quando Deus faz a mulher da costela, em teologia significa dizer que eles são feitos em igualdade de direitos, em igualdade de condições. E todo padre estuda filosofia, então ele sabe disso, é grande erro. Mas eu vejo nesse erro do casamento que ele atinge várias pessoas que não são casadas, outras que se separaram, que viviam brigando e se matando, também não convivam juntos. Mais uma vez, ele tem prestado um grande desserviço ao nosso povo, ao povo de Deus, realmente usando a teologia do medo e falando coisas que não são verdades na realidade. Veja que um Frei me disse para casar só no civil, passar um tempo para a gente se conhecer melhor e depois que casa na igreja se quiser. Entendeu? Então como é que ele vem com essa conversa agora para tentar dominar
as pessoas através do medo. E também temos um problema também, a gente está tendo uma grande crise de doenças mentais. Imagina uma pessoa que é da igreja, que não é casado, que faz sexo sem ser casado, ouvindo ele dizer isso e acreditando nele. Se essa pessoa já estiver com pânico, com depressão, com vários sintomas aí, ouvindo essa conversa dele, acreditando que isso vai acontecer, o que pode acontecer com essa pessoa? Frei Gilson quer se responsabilizar pelo mal que aconteça na vida dessas pessoas. Pelo amor de Deus, isso. Usa a cabeça, tenha mais compaixão das pessoas, mais amor. Fale mais de Deus, fale mais do que Jesus falou. Jesus falou quando perguntou a ele o que era preciso para ser salvo. E a resposta foi essa. É só seguir o que a lei manda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a segunda parte que quando Jesus vai para o céu, ele diz: amai-vos uns aos outros como vos amei. Sempre que Jesus teve uma cura, na maioria das vezes Jesus diz: vai-se e não peques mais. Mas naquele tempo tinha um casamento oficial, tinha as concubinas, as pessoas poderiam se casar com várias pessoas. Então não venha criar ideologias que não existem, que possam realmente atingir muitas pessoas. Eu só estou falando nesse caso porque realmente a gente sabe que muitas pessoas estão entrando nessa dele, e a gente sabe que ele está entrando no bolsonarismo. Infelizmente a cabeça das pessoas que seguem o bolsonarismo, parece que o mal toma de conta deles, que eles não conseguem enxergar a verdade e não querem o bem do próximo. Eles veem uma coisa realmente totalmente da forma que não é. Eu farei outro vídeo mais na frente para a gente entrar nos erros do Frei Gilson realmente. Não é isso? Então eu não podia ficar calado. Então você não acredita na história do Frei Gilson, que o demônio vai entrar nas pessoas que fazem sexo sem serem casadas. Não é assim que funcionam as coisas. E Deus é mais forte que o mal. Não, isso é a teologia do medo. Infelizmente, pelo que nós vimos, a cabeça do Frei Gilson está ligada às ideologias da extrema-direita, que fala mal do comunismo, que fala mal dos países socialistas, mas que não vê o mal que o capitalismo vem fazendo na nossa sociedade. Nós precisamos de mais padres no livro do Frei Leonardo Boff, um dos grandes teólogos da Igreja Católica, no livro do padre de São Paulo também, maravilhoso, que alimenta os pobres de rua e vem sendo perseguido e impedido inclusive de fazer missa nas redes sociais. Enquanto vem o Frei Gilson prestando de serviço desse, onde pode destruir vidas, falando do mal, colocando coisas nas cabeças do povo que não existem. Sabemos que a Bíblia proíbe sim fornicação, proíbe o adultério, mas que tem esses lances filosóficos que não é bem como está escrito ali, entendeu? As pessoas que fizeram essa Bíblia, os que viviam a lei, eram casados com várias pessoas, tinham as concubinas também, que eram servas de escravos que viviam na casa deles, que eles viviam com ela fazendo sexo também sem serem casados, entendeu? Então a gente precisa analisar toda a história, o contexto e pensamento, a parte filosófica. E na formação do homem e da mulher, o Frei Gilson sabe que ele mentiu, que ele não falou a verdade, porque a verdade é a que eu estou dizendo. E pode chamar os teólogos.